Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos reunidos aqui novamente, mais um dia, para louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Amém? Eu quero já cumprimentar algumas pessoas que estão nos visitando nesta noite. Nós estamos aqui com a Kelice. Kelice, seja muito bem-vinda. Ela é dessa casa, né? Fruto dessa casa. Que Deus abençoe abundantemente. Kaline. Não, gente, cadê Kaline? Não acredito. Ai, meu coração até disparou. Fruto da nossa... É da casa. Kaline, bem-vinda, bem-vinda. De volta ao seu lar. Amém. Cadê Derlei, que está aqui conosco? Derlei, né, marido da Liciane. Muito bem-vindo, viu, Derlei? A casa é sua também, nossa. É a casa do nosso pai. A Nair e o esposo também estão conosco. Cadê? Estão ali. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe poderosamente. E, né, a Luzinete, que já estava... Cadê a Luzinete? Ah, está ali. Luzinete, paz. Luzinete já tem vindo, né, há algum tempo. Depois nós vamos conversar, né? Seja bem-vinda, viu, Luzinete? Que Deus abençoe você e sua família. A Giovana, gente, do lado ali da Rebeca. Giovana, paz, seja muito bem-vinda. Também fruto dessa casa. Glória a Deus. Amém. Que bom, né? Que bênção. Ah, tá. Pode pegar a salva novamente, por favor? Algumas pessoas querem ofertar, né? Fazer a oferta da remissão, de resgate, remissão, do jeito que você quiser chamá-la, dos R$10. E nós vamos estar passando novamente a salva por isso. E eu quero, enquanto passa a salva, testemunhar algo para você. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que age naquilo que Ele quer fazer. Ele honra pessoas individualmente, mas com um propósito coletivo. Você está me ouvindo? Deus honra pessoas individualmente, mas com um propósito coletivo. Alguns já sabem, eu ganhei a geladeira no sorteio das mães. O último prêmio. Ganhei, né? E eu falei para Deus, eu já tinha isso no meu coração. Essa geladeira não me pertence, ela é da igreja. Então ela está ali, né? Nós ganhamos uma geladeira, igreja. Glória a Deus, amém. Ganhamos uma geladeira nova, né? 0, para colocar aqui. O que é que ele falou? Duplex. Glória a Deus, Deus seja louvado. Então, tudo que nós colocamos no reino de Deus, não é que nós vamos receber, não deve ser esse o nosso coração, mas é a confiança de gratidão e a confiança da fidelidade do nosso Deus. Amém? Porque nós não precisamos fazer uma barganha, mas entregar a Ele o nosso coração. Tudo que somos e temos pertence ao Senhor. Assim deve ser, porque é Ele quem nos dá todas as coisas, né? Nós não temos nada se dele nós não recebermos. Glória a Deus. Aí as ofertas, né? Nós vamos continuar durante esse mês, tirando as ofertas. Você que for, né, entrar nesse propósito, e eu quero convidar todos vocês a participarem, porque isso é bênção para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Se você puder já abrir a sua palavra, lá no livro de 1 Coríntios, primeira é a carta, 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vocês são um corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Fala assim comigo: eu sou o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a importância da comunhão do corpo de Cristo.
A importância de vivermos em comunidade, de vivermos, né, no caminho, de seguirmos a Cristo juntos, aqui, de nos reunirmos, de congregarmos. Irmãos, nós precisamos urgentemente compreender o que nós estamos fazendo neste local. Cada um de nós, o Senhor, Ele está nos chamando para um tempo novo, Ele está chamando não só a igreja de Mimoso, mas todas as igrejas da face da terra, para que Ele opere através da igreja, para que Ele volte. Os tempos estão se apressando, estão se findando. Você pode ver, se você ler a Bíblia, você está vendo que tudo que lá está escrito está se cumprindo. Está se cumprindo e a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Ela não erra. E a palavra de Deus diz para nós, então, que nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós, individualmente, fazemos parte deste corpo como membro. Você é um membro do corpo de Cristo. Aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqueles que creram no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição. Aqueles que sabem que precisam ser perdoados dos seus pecados. E que são perdoados do pecado pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, gostaria que você orasse comigo nesta noite a respeito disso, colocando esta palavra e pedindo ao Espírito Santo, mais uma vez, que traga entendimento a cada um de nós. Pai, eu te louvo porque o Senhor é sempre bom para conosco. O Senhor é fiel, justo e verdadeiro. Não há sombras nem variações no Senhor. Não há, Pai, em Ti nada, Pai, nada que possa, ó Pai, que tenha sido poupado, nada que o Senhor, Pai, tenha retido para que nós não recebêssemos, mas tudo o Senhor nos entregou. O Senhor nos entregou o Seu próprio Filho, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, lavados, remidos, curados, sarados. Oh, Deus, obrigada, porque o Senhor é tão bom para conosco. Porque o Senhor nos fez, juntamente com Cristo, o corpo do Seu Filho. Porque o Senhor nos deu a Cristo Jesus como cabeça da igreja. Porque hoje nós podemos nos reunir pela fé no nome de Jesus neste lugar. E adorar é o Teu nome. Nos ajuda a compreender, Senhor, aquilo que o Teu Espírito, aquilo que o Senhor, desde a fundação dos tempos, estabeleceu para a Tua noiva, para a Tua igreja. Nos ajuda a termos os nossos olhos espirituais abertos, o nosso entendimento, Senhor, ó Deus, esclarecido pela palavra do Senhor, viva, poderosa e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a palavra está falando isso para nós. Vocês sabem que eu sou assistente social. A minha área, né, é serviço social. Dentro do serviço social existem várias regras, várias normas, leis e uma política, a política de assistência social. Essa política, ela tem vários segmentos de serviços. No caso, nós temos 3 serviços, que é o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nós temos o PAIF. São serviços dali, tem outros serviços, né, que é o atendimento a idosos e crianças. Só que, quando nós fazemos o atendimento no PAIF, que é onde eu geralmente mais atuo, uma das normas, uma diretriz, uma direção que nós temos é que a família é um lugar de proteção. A família deve ser um lugar de proteção e segurança. E eu quero, com isso, falar para você que nós estamos vivendo num lugar onde Deus nos chama para sermos família. Ele fala para nós que agora nós não somos mais aquele povo. Antes nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos o povo de Deus. Nós somos da família celestial, da família de Cristo. Nós antes não conhecíamos e não pertencíamos a Ele, mas agora o conhecemos e pertencemos a Ele, por causa do sacrifício de Cristo. Então, quando nós passamos a conhecê-lo e a pertencer a Ele, nós vamos andar como uma família. E uma família, ela tem essa função, a função de ser protetiva, de proteção. Se no mundo, numa política de assistência social, eles sabem disso,
aqui, irmãos, nós precisamos também saber. Porque quando uma família nuclear, pai, mãe, filhos, ela falha naquilo que ela é chamada a fazer, os pais viverem bem no seu matrimônio, criarem os seus filhos para serem pessoas, né, de boa moral e também de caráter. Quando eles falham nisso, a sociedade geme. Então, é preciso uma intervenção para que se corrija o curso daquela casa, daquela família. E da mesma forma acontece conosco, enquanto nós somos o corpo de Cristo e a família de Deus neste lugar. Porque se nós estamos andando neste ambiente e nós estamos falhando como membros do corpo de Cristo, nós precisamos da intervenção do Pai, a intervenção do Espírito Santo, a intervenção daquele que é o cabeça para conduzir o corpo, para organizar a família. E nós precisamos compreender o que Deus está fazendo no nosso meio. Eu creio que este é um tempo de preparação do Senhor para o corpo dele na terra. Deus está preparando os seus. Aqueles que amam a Cristo verdadeiramente, aqueles que adoram a Ele, Deus os está preparando para viverem com Ele, para se unirem a Ele como um só, num só propósito, fazerem a sua vontade, estabelecerem o seu reino aqui na terra. Nós precisamos compreender que congregar é um mandamento. Não estamos aqui porque nós queremos. Tem dia, irmãos, que eu não quero vir na igreja. Agora mesmo minha cabeça está doendo, mas estou nem aí para ela. Tem dia que eu não quero estar na igreja. Tem dia que o meu corpo está cansado, ou eu tenho algo mais atrativo para fazer. Mas a minha escolha é estar aqui. A minha escolha é permanecer aonde Cristo me plantou e me chamou para estar. Lá em Hebreus 10, 25, a palavra fala para nós, vamos ler o texto. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ele diz assim, coloca um versículo antes. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, é isso. Volta no versículo anterior. A palavra está falando para nós que a ação de nos reunir neste lugar, de andarmos juntos, de congregarmos, de vivermos a vida da igreja, fará com que nós venhamos a nos considerar e a incentivar uns aos outros. Essa é a nossa função, nos incentivar, influenciar, porque nós temos muitas influências negativas aí fora. Influencers, a palavra que está em alta hoje, né? É uma palavra que está em alta. Mas qual é a nossa influência? Como bem o Fernando pregou aqui outro dia, sermos sal e luz. Sal da terra, luz do mundo. Sermos a luz do mundo. E nós temos um chamado específico para isso, porque a nossa placa está ali fora escrita luz para os povos. Luz para os povos. E a palavra fala então que nós precisamos, no versículo 25, não deixar de nos reunir como igreja, porque alguns estão tendo este costume, segundo o costume de alguns. Algumas pessoas estão acostumadas a não congregarem, a não se reunirem como igreja. E eu quero te falar que igreja não é só nós chegarmos aqui, nos assentarmos aí nas cadeiras, ouvirmos aqui ou cantarmos os louvores e depois de tudo ir embora. Não, a igreja precisa ter a comunhão, incentivar uns aos outros, as boas práticas, as boas obras, como nós lemos no versículo anterior. E ele fala que nós precisamos cuidar para que nós não venhamos a sermos contaminados com o costume de alguns que não congregam e que acham isso normal. Porque hoje há pastores para quem quiser.
A palavra de Deus diz para nós, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo difícil e trabalhoso, onde as pessoas têm coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, para não ouvirem a palavra de Deus. E por isso, porque elas acham aquilo inconveniente, e os seus ouvidos coçam, elas então fazem pastores para si mesmas. Que é isso? Eu vou ouvir aquele pastor, eu gosto mais dele. Não é que é errado. Muitas vezes nós vamos nos identificar com um certo tipo de pessoa. Talvez por causa do nosso temperamento, da nossa forma de pensar, do nosso conhecimento de mundo. Não é errado. Mas contanto que esta palavra esteja baseada totalmente aqui, ó. Aqui. Cristo, 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 Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Cristo. Porque se esta palavra não estiver baseada em Cristo, ela não serve para nada. Não serve para nada, porque ele mesmo disse, sem ele nada podemos fazer. Não há outro lugar para irmos. Só ele tem as palavras de vida eterna. Então, a palavra está falando que nós precisamos congregar e nos encorajarmos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Encorajamento, cada vez mais, porque o dia está se aproximando. O dia está se aproximando, irmãos. Então, a influência que nós precisamos é da palavra, a influência que nós precisamos são de homens e mulheres de Deus, de jovens de Deus, de crianças de Deus, porque as crianças também ministram pelo Espírito. Eu me lembro muito bem, quando meus filhos ainda pequenos, quantas vezes eu fui ministrada por eles, e eu sabia que era Deus falando comigo, através do Espírito Santo. Uma vez eu fui fazer um lanche para a sala das crianças, à noite, no domingo. E eu fazendo aquele lanche, o ingrediente estava pouco, irmãos, porque estava apertado. E eu pensei, Senhor, será que isso vai ficar bom? Pensei. O Pedro chegou perto de mim, pequenininho, falou, mãe, você está fazendo com amor? Falei, estou, meu filho. Então vai ficar uma delícia. Na hora. Deus, ele tem os seus meios, ele usará aqueles que estão envolvidos com ele, ele falará, ele socorrerá, ele virá em nosso socorro, ele virá à nossa presença. E nos deixará ouvir a voz dele, se nós o buscarmos de verdade, de fato. Se nós o amarmos como ele nos manda, acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, né? Nós precisamos sempre nos lembrarmos dele, trazermos esse mandamento para o nosso coração, para a nossa memória. E a palavra fala isso, que nós precisamos nos encorajar ainda mais. Nós precisamos aumentar essa frequência, essa intenção, esse desejo, mais. Precisa mais, irmãos, mais esforço, mais de Deus. Porque o dia se aproxima, nós sabemos que está se aproximando. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. E ele fala deste lugar de proteção. Quando eu falo para você que Deus ele está nos preparando, Deus está nos aperfeiçoando, Jesus é o nosso maior referencial. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos Jesus, que ele foi formado, ele foi forjado. A palavra diz para nós que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Agora, se o próprio Cristo aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, vai ser balela para nós? Vai? Nós muitas vezes, nós fugimos, né, daquilo que é desconfortável, daquilo que vai... tem preguiça disso, né? Daquilo que é desconfortável, daquilo que vai trazer sofrimento ou incômodo para nós. Nós fugimos. Que nem o diabo foge da cruz. Mas é nessa situação que o nosso caráter é formado. É no meio da tormenta, é no meio da dificuldade que o nosso caráter é formado.
Porque eu quero falar para você, existe na sociedade, existe na igreja, existe na palavra de Deus uma regra de moral. Regras morais. Não é? Deus fala, não mateis, não roubeis. Não é? São regras morais. Não é moral isso? Vou perguntar aqui para o nosso diretor, né? Rogério. São regras morais. E quando eu não roubo, não mato, não, né? Eu estou obedecendo, então eu estou seguindo. Só que aí eu quero te falar, isso não forma, o que vai formar o meu caráter? Eu quero dizer para você que a moral ela é diferente de caráter. Porque a moral, ela pode ser boa ou ruim, o caráter também. As regras morais do Senhor são boas. As regras morais do Senhor são boas. Só que o meu caráter ele vai ser bom ou mal, dependendo do meu comportamento, da minha postura diante da regra moral da palavra de Deus. Porque todos nós vamos errar moralmente em algum ponto e alguma vez. Certamente erraremos e já erramos. Sim ou não? Todos nós. Mas o problema a questão é, o meu caráter será um bom caráter. Se quando eu erro, eu vou lá e conserto. E eu procuro não errar mais naquilo. Agora, o problema seguinte será um mau caráter, será formado em mim, quando eu não conserto. Irmãos, às vezes vai ter que ser persistente para consertar o caráter. Porque a palavra fala 7 vezes cairá. Quantas vezes? O justo? Como é que é, gente? Lembra o versículo aí para mim? Veio de repente na mente, a mente está boa. E todas o Senhor o levantará. O negócio é quando a gente cai e assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, está amarrado. Em nome de Jesus. Não, você não nasceu assim. O pecado que está dentro de nós ainda, morando lá no sótão, e querendo impedir que Cristo reine na sala de estar. O pecado que ainda continua tentando nos envolver, fazendo com que nós venhamos a cair, para que nossa mentalidade seja cauterizada a ponto de nós pensarmos, eu não tenho jeito, não. Não, não tem conserto, não. Esse é o ardil do inimigo. Esse é o jogo do inimigo. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Ele é poderoso para mudar a nossa sorte, a nossa situação. Se nós confiarmos nele e dissermos a ele, Senhor, eu estou decepcionada comigo, você pode falar para ele. Eu acho que eu não tenho conserto. Como é que eu faço, Jesus? Só se renda. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir fazer mesmo. Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus, é só Ele quem faz. Se você ler Jeremias 18, o capítulo 18, versículo de número 4, você conhece o texto, amém, igreja? A palavra fala que Jeremias foi enviado por Deus a um lugar onde estava um oleiro. Ele falou, desce à casa do oleiro. E lá você vai ver ele trabalhando. Aí no versículo de Jeremias 18, 4, a palavra fala que ele estava então olhando, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Onde que estava o vaso, irmãos? Nas mãos do oleiro, mas estragou. Ué, que coisa. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Irmãos, nós temos um Deus poderoso demais, grande demais, santo demais, forte.
Um Deus que opera maravilhas. Ele não mudou, Ele faz e acontece porque Ele é Deus. Então, não pense que não há conserto, que não há saída, que não há. Mas há para aqueles que estão nas mãos do oleiro. Permaneça, permaneça. Mesmo que você se quebre, nas mãos dele você será renovado, você será refeito, você será restaurado. Porque se você continua a ler o texto, Deus fala assim: eu não posso por acaso fazer esta mesma coisa com este povo meu? É isso que ele fala para o profeta. Então, fique no lugar onde Deus te chamou. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Aconteça o que acontecer. Teremos dificuldades? Certamente teremos. A palavra garante isso para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Permaneça. E o Senhor, Ele declara: eu venci o mundo. Então, permanece naquele que venceu. Permanece com aquele que venceu a morte, venceu tudo. Ele é digno de ser adorado. Nós precisamos entender a comunhão que nós precisamos é com Cristo. Nosso caráter precisa ser formado com o Senhor. Nós precisamos deixar Ele moldar o nosso coração. E isso vai acontecer aqui dentro. Quando nós pisarmos um no calo do outro. Por quê? Porque Deus, Ele está preparando. Jesus disse que está preparando a noiva. Lá em Efésios, deixa eu ver, eu anotei isso aqui, não anotei? Anotei, eu quero ir lá para esse texto. Efésios. Nós vamos ler lá no capítulo... Peraí. De número 4. Não. Se não for no 4, é no 5. É no 4 mesmo. Efésios 4, versículo 3. Coloca lá para nós, por favor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é só uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Se você ler a carta de Efésios, o capítulo 4, nós vamos perceber que Deus está falando que há um vínculo. Há um vínculo que pode fazer com que nós permaneçamos firmes como igreja, como noiva do Senhor. Esse vínculo é a paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele fala que nós precisamos permanecer vinculados no Espírito. Vinculados no Espírito. Irmãos, essa obra é só Deus quem faz. Por isso que ele está falando que é do Espírito, é no Espírito. É Ele quem faz. Jesus Cristo está preparando uma noiva para si, adornada, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Ele está preparando. E você acha que se Jesus está preparando, vai dar errado? Vai? Os nossos planos se frustrarão, mas o de Deus, como bem disse Jó, nenhum só dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nenhum. E ele disse que prepararia uma noiva, e ele adornaria esta noiva, ela seria sem ruga, sem mácula, perfeita, e ele entregaria ela para si mesmo.
Porque isso seria agradável. Lá em Efésios, se eu não me engano... Peraí, deixa eu achar aqui. Efésios 5, né? Vamos lá. Oi? Coloquem Efésios 5 aí para nós. Aleluia. Lá no versículo de número 25. Está falando dos maridos. Olha aí. Maridos, aproveitar o Dia das Mulheres, vou homenageá-las, falando esse versículo para os maridos, tá? Maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Amém, maridos? Você está disposto? Morrer, irmão? Ixi. Vamos lá, próximo. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Próximo. Da mesma forma, vou terminar agora com os maridos novamente. Maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Mas eu quero pegar o meio. Volta para o versículo anterior. O primeiro e o último foi em homenagem às mulheres. Amém? Mas esse aqui, ó. Cristo morreu para apresentar a sua igreja, o seu povo, o seu corpo, glorioso. Igreja gloriosa. Você sabe o que é uma igreja gloriosa, irmãos? Gloriosa. Pensa naquela igreja. Não, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Aquilo que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Aí ele fala que é sem mancha, sem nem ruga. Gente, era os melasmas, tudo. Os pés de galinha, as rugas. Oh, glória! Nada disso, mas vai ser santa, inculpável. Santa e inculpável. Irmãos, esse é o plano de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas esse é o plano de Deus. E eu vou te falar uma coisa, não tem como o plano dele não dar certo. Deus existe. Eu estava vendo um jovem, acho que era um senhor, e ele falava assim, mas se Deus não existisse? Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, se você chegasse na sua casa hoje e tivesse um carro lá, zerinho, um carro novinho, você ia chegar, dar de cara com o carro novo, o que você ia perguntar? Qual que era a pergunta que viria à sua mente? Quê? Não, na sua garagem, Wellington. Na sua, gente, na sua garagem, né? Na minha também, na sua, cada um de nós com um carrão zero lá. O que ia passar na sua mente se você chega na sua casa agora e tem um carrão lá? Ó, tem gente que já está recebendo. Você ia falar assim, mas quem colocou isso aqui? Não era natural? Gente, quem colocou esse carro aqui? De quem que é esse carro? Por que esse carro está aqui? Aí você chega nesse lugar aqui, na terra, você nasceu, você tem uma família, você come, bebe, dorme, respira. E você não tem coragem de falar, não, explodiu alguma coisa e isso aqui veio à tona. É? Misericórdia. Não, eu vou ter que rir. Verdade. Tem que ser mais doido que nós. Tem que ser bem mais doido que nós, crentes, para acreditar numa coisa dessa. É ou não é, irmão? Deus existe. Como nós cantamos, meu Deus não está morto, vivo está. E Ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim porque eu creio. Ele está vivo.
E Ele está preparando a noiva dele. Nós estamos num tempo de preparação. Nós estamos neste lugar. Este lugar é de aperfeiçoamento, onde nós vamos sim ter as nossas dificuldades e vamos ter que enfrentá-las. Teremos que enfrentar as dificuldades. A comunhão do corpo é o lugar onde nós somos provados. Se nós vamos falar a verdade uns com os outros, se nós vamos deixar a mentira, se nós vamos amar de fato, perdoar, porque aqui nós seremos testados no perdão. Aqui é o lugar onde Deus está nos afinando, nos preparando, nos moldando. É no corpo dele. Porque aqui a palavra dele está. O Senhor, ele está preparando a igreja. Jesus, ele sofreu. Se você não sabe, eu quero, já para finalizar, só mostrar para você algo aqui. Jesus, quando foi crucificado, irmãos, quando a última cartada de Satanás, porque ele viu assim, nossa, ele vai mesmo, não acredito, ele vai mesmo morrer na cruz para pagar o pecado desse povo. Não. Então ele falou assim, não, eu vou ter que dar meus meios, né? Fazer meus pulos aqui. E aí, se você olhar, você vai ver que Jesus, ele foi escarnecido como profeta. Lá em Marcos 15, 29, a palavra fala que ele deu uma palavra. Ele falou assim, olha, se você destruir esse templo, você pode destruir esse templo. Em 3 dias eu erguerei ele novamente. E ele falou, não era que o povo falava? Lê lá, gente, na Bíblia. O povo olhava para Jesus na cruz e falava, está aí aquele que falou que se o templo fosse destruído em 3 dias, ele reconstruiria de novo? Que profeta é esse? É porque no reino de Deus é tudo de ponta cabeça, é tudo o inverso, é perdendo que ganha, é dando que recebe. É o fraco que é forte. É tudo ao contrário. E aí, Jesus também foi escarnecido como Salvador, lá em Marcos também, 27, 40. Ele não salvou a muitos, por que não pode salvar a si mesmo? Salva-te a ti mesmo. Foi escarnecido. Agora, você já pensou se Jesus estivesse na carne? Se ele realmente descesse, como a gente desce muitas vezes, já pensou nisso? Eles escarneceram de Jesus como Salvador, escarneceram de Jesus como profeta. Spurgeon diz que eles zombaram de Jesus, dizendo, confiou em Deus, pois que ele venha livrá-lo. Zombaram dele como filho de Deus, porque ele disse, sou filho de Deus. Jesus, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Nós sabemos que ele teve a morte mais terrível que se poderia ter, mais vergonhosa, mais desonrosa. Ele suportou a humilhação. E lá em Isaías 53, a palavra diz que Deus agradou-se de moê-lo. Porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Jesus foi despido das suas vestes, que foram repartidas pelos soldados. Ele foi zombado quando pregaram em sua cruz a acusação que o levou à morte. Essa inscrição dava o nome e o lugar de origem: Jesus Nazareno. Fora condenado o rei dos judeus,
com a identificação: este é o Rei dos Judeus. Jesus foi escarnecido por aqueles que passavam, que ainda alimentavam as mentiras espalhadas pelas falsas testemunhas, que gritavam que ele estava blasfemando contra Deus. Irmãos, o que eu quero te falar com isso? Ele pagou o preço. Ele gritou: está consumado. Ele bradou: está consumado. E ele disse: perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, todos aqueles que se achegarem a Cristo, que como está lá em Hebreus, que diz para nós: entrai, portanto, com intrepidez, com ousadia, com coragem, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, na presença do Deus poderoso, diante do trono, para que vocês possam alcançar ajuda no tempo oportuno. Ele diz para nós: ele nos resgatou. Nós temos agora o privilégio de entrarmos na presença do nosso Pai. Nós temos o privilégio de entrarmos na presença de Deus e falarmos face a face com Ele. Todo aquele que nele crê já tem a vida eterna. Aquele que não crê, mas todo aquele que nele crê já tem a vida eterna. Nós já entramos na vida eterna. Eu quero convidar você já a ficar de pé e te falar: nós precisamos, irmãos, sair do lugar onde as obras da carne têm dominado na nossa vida. Nós precisamos pedir urgentemente que o Espírito de Deus nos conduza. Nós precisamos pedir e clamar: Senhor, vem com o teu Espírito. Me batiza com o teu Espírito. Me dá um batismo, Senhor, ó Deus, do Espírito Santo e de fogo para purificar o meu coração, purificar a minha mente, para tirar o coração de pedra e colocar um coração realmente maleável, de carne, nas mãos do Senhor, que Ele possa moldar e transformar o nosso coração. Amém, igreja? Nós estamos aqui por isso. Estamos dia a dia, vindo neste lugar, orando, participando das orações, participando de tudo, nos movendo, às vezes abatidos, né? Sei lá, mas não destruídos. Jamais desanimados. Jamais. Jamais desanimados. Jamais. Quem olha para Ele, a palavra diz, quem olha para Cristo jamais será confundido. Se nós olharmos para Ele, nós não ficaremos confundidos, não ficaremos envergonhados, mas Ele fará tudo o que Ele deseja fazer em nós. Porque Ele mesmo declara que Ele tem pensamentos a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ele tem pensamentos a nosso respeito. O Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor tem planos para esta igreja. O Senhor tem planos para esta igreja. E aconteça o que acontecer, irmãos, Jesus lavou os pés de Judas, aquele que ele sabia que iria traí-lo. Jesus lavou os pés de Pedro, aquele que ele sabia que iria negá-lo. Jesus! O que nos falta, Senhor? Nós precisamos ser transformados como Ele. Nós precisamos da identidade de Cristo em nós. Nós precisamos do caráter de Cristo em nós. Eu preciso, Senhor, eu preciso, Jesus. Eu preciso do caráter de Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é o poderoso Deus, Ele é o santo.
Oh, Jesus, eu oro a Ti porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não há outro lugar onde eu tenha paz, onde tenhamos cura e vida. Tu és o bálsamo de Gileade, Jesus. A estrela da manhã, o sol da justiça. Tu és o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o santo no meio do teu povo, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és a luz do mundo, tu és a paz, tu és a vida, a vida eterna, a vida a jorrar, o Rei dos reis. O nosso irmão mais velho, o poderoso, eu te exalto, Deus, juntamente com os meus irmãos. Eis aqui o teu corpo, eis aqui o teu povo, a tua igreja. Senhor, aqueles que creem de fato e de verdade na tua palavra e nas promessas que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui, nos posiciona em Cristo, nos posiciona, Pai, nos posiciona em Ti. Que nós venhamos a deixar que Cristo se manifeste em nós, que Ele se manifeste, porque quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. E isso não é no céu, isso é na terra. Isso é na terra, porque quando Ele se manifestar, Colossenses nos diz, nós também nos manifestaremos com Ele em glória, em glória, em glória a Ele, em louvor a Ele, em honra a Ele, em gratidão a Ele, em exaltação ao nome dEle, que é santo, que é digno, que é poderoso. Oh, aleluia! O Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja de Cristo. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Ninguém, a igreja do Senhor. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja do Senhor. Declare isso. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja do Senhor. E não caminhamos. Declare isso com fé. Pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos Por fé, você vive por fé. Estamos de pé. Aleluia. Você pode dizer mais uma vez comigo: não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? o que nos move. É o que nós cremos. Você é a nação santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não se prenda às coisas deste mundo, irmãos. Você sabe que eu e o pastor, que a gente tem de bens, pode se sentar um pouquinho? Pode falar.
Sabe o que a gente tem de bens da terra? Um carro. E os móveis lá de casa. Irmãos, quando Deus nos chamou para o ministério, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Me serve e eu o suprirei. É só isso. No dia que Deus quiser dar casa, é bênção, irmão. Vocês são bem mais ricos que nós. No dia que Deus quiser dar casa, amém. Se Ele não quiser, amém. Isso não é a preocupação, isso não deve ser o meu foco, isso não é foco. Isso aqui vai passar. E passa muito rápido. Muito rápido. Nunca o Senhor nos deixou faltar nada. Deus cuida de nós. Por isso que eu te digo, igreja, não se deixe influenciar pelas coisas deste mundo. Nós estamos vivendo em dias onde o foco são os bens materiais, o hedonismo, eu quero, eu compro, é isso e aquilo. Não. Se mova pela palavra de Deus, se envolva com Ele, olhe para Cristo, permaneça nele. Amém?